Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao santuário em sua casa, nesta quinta-feira, onde somos convidados a nos colocar como adoradores aos pés de Jesus, que se faz presente no Santíssimo Sacramento. Estamos chegando ao final da Quaresma e nesta Quaresma nós somos convidados a refletir sobre a campanha da fraternidade, que traz como tema Fraternidade e Moradia. E o lema, Ele veio morar entre nós. A campanha da fraternidade ela tem 3 objetivos: despertar o espírito comunitário e cristão na busca do bem comum, educar para a vida em fraternidade e renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação evangelizadora em vista de uma sociedade justa e solidária. A problemática da moradia no Brasil é extremamente complexa. E é sobre isso que a campanha nos quer fazer refletir. Há um déficit imenso, o que eleva o número de pessoas em situação de ruas, de favelas, de moradias inadequadas, especialmente no que diz respeito à água tratada e ao esgotamento sanitário adequado. Os incêndios nas favelas se multiplicam. Onde o Estado está ausente, as milícias se fazem presentes. Muitas famílias estão esgotadas pelos aluguéis exorbitantes ou porque não conseguem financiamento digno para terem acesso à própria casa. No campo também muitos desafios, especialmente nos assentamentos. Muitas famílias vivem o drama dos despejos ou de reintegrações violentas de posse. Com essa realidade que a campanha nos faz refletir, eu convido para que juntos rezamos. Peçamos ao Senhor por todas essas pessoas que estão nessas situações. Peçamos ao Senhor que continue a enviar pessoas com o coração aberto, pessoas generosas e dispostas a ajudar essas pessoas. Peçamos ao Senhor que nos dê as luzes, as graças necessárias para que nós possamos fazer a nossa parte. Somos convidados a refletir, mas a também agir. Peçamos ao Senhor que nos ajude nesse caminho. Invoquemos as luzes do Espírito Santo. Espírito de Deus, toma conta de mim, toma conta de mim. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de mim. Com o coração abertos e atentos ao que o Senhor nos diz, meditemos o Evangelho de hoje, que é de João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus:
agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso é maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com Abraão e seus descendentes, Deus fez uma eterna aliança. Essa aliança foi renovada, atualizada e perpetuada por Jesus Cristo. Para a continuação desta aliança, no Evangelho de hoje, ele nos diz: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Jesus Cristo não está falando da morte física, que faz parte do processo existencial humano, mas da morte do pecado, da morte da ganância, da morte em outras realidades pecaminosas que quebram a nossa aliança com Deus. Guardar e viver a palavra do Senhor é perpetuar a aliança de Deus com a humanidade. Todavia, para perpetuar essa aliança, não basta apenas dizer que fomos batizados. O falar é importante, mas é o agir que faz toda a diferença. Não serão somente as palavras, mas atitudes que demonstram se realmente somos fiéis ao Senhor. E nesta campanha da fraternidade deste ano, nós somos convidados a mais uma vez renovar essa nossa aliança com o Deus da vida. Quando a campanha nos convida a refletir sobre a questão da moradia, quando a campanha nos convida a refletir sobre a nossa realidade de mundo, a nossa realidade de Brasil, é um convite a mais uma vez a assumir a aliança com Deus, que se faz pequeno com os pequenos, que se faz pobre com os pobres, um Deus que se faz presente entre nós. Nos convida a olhar a realidade e não ficar somente olhando, mas a fazer gestos concretos para mudar essa realidade. Sabemos que nós somos nada muitas vezes diante de tantas situações, mas o pouquinho que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Peçamos ao Senhor que nos ajude nesse processo, que nos ajude a sermos fiéis aos seus projetos, que nos ajude a nos colocarmos sempre a serviço do Teu reino, buscando em tudo fazer a Tua santa vontade. Finalizando este nosso momento de oração, rezemos juntos a oração da campanha da fraternidade. Deus, nosso Pai, em Jesus, vosso Filho, viestes morar entre nós
e nos ensinastes o valor da dignidade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenharam em prol da moradia digna para todos. Nós vos suplicamos, dai-nos graça da conversão, para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho para todas as pessoas, a fim de um dia habitarmos convosco a casa do céu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ó Jesus, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Que com seu divino Filho nos abençoe a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.